Olá, boa noite a todos. Nós tivemos algum probleminha técnico e desde já ratificamos, né, Lu, o pedido de desculpa, né? O trânsito realmente ele está bem complicado, está chovendo em Belo Horizonte e acabou aparecendo esses imprevistos, né? Mas é só recapitulando, né, para as pessoas que estão chegando devagar, né, sobre o dia 6 de fevereiro. Eu vou resumir, tá? Para não estender muito. Dia 6 de fevereiro, nós fizemos a live com a querida amiga Luciana. E aí as pessoas elogiaram bastante. Marcos, você tem que fazer outro quadro com a Luciana, com a Lu Cardoso. E então nós estamos voltando com o quadro, né, Lu, que é o Fala com a Lu. Então, só resume um pouquinho, Lu, para a gente chamar a Carmen Victor, porque tá na hora, nós atrasamos, pedimos desculpa novamente. Aqui tá um pouquinho complicado por causa do tempo, mas assim, como a gente estava falando anteriormente, que a gente conseguiu entrar rapidamente, que o objetivo desse trabalho é trazer histórias que inspiram, pessoas que vão trazer memórias positivas para estimular, para deixar as pessoas ainda mais felizes e animadas a querer continuar a viver com qualidade. Então acho que é isso, né? Maravilha! Então iremos chamar a nossa querida amiga Carmen Victor. Vamos lá? Carmen Victor, desculpa, tá? Desculpa. Olá, tudo bem? Fortes emoções, atrasados, mas, como dizia meu pai, os últimos serão os últimos mesmo. Não é não? Carmen, pessoal, olha só o currículo dessa moça. Arte educadora da Unesp, especialização na Faculdade de Sociologia da USP, especializou em desenvolvimento local para pessoas em situação de alta vulnerabilidade, estudou psicanálise no Instituto Sede Sapiens, atualmente está se especializando em tanologia e cuidados paliativos na Fundação Elizabeth Club Wars, 25 anos de experiência em arte e educação, apaixonada por educação e crianças, educadora e psicanalista. Parabéns. Então, tira Eu estava me ouvindo. tecnologia assim mesmo. Tem uma piada que é assim. Tem uma piada que é assim. Qual a diferença do software e do hardware? O software é aquele que a gente xinga e o hardware é aquele que a gente chuta. É verdade. E me conta, você mora em São Paulo, né, assim, Carmen? Isso, moro em São Paulo, né? Mas já trabalhei fora de São Paulo também, né? Em outra cidade. Então, eu tenho a formação em educação pela Universidade Estadual Paulista, né? E tenho a formação, estou em formação na Fundação Elizabeth Kubler-Ross, em tanatologia e cuidados paliativos, né? O fim da vida com dignidade. E sou voluntária há 15 anos com imigrantes e refugiados, né? Fui voluntária em 2 instituições e agora numa instituição há 10 anos que eu sou voluntária, né? Que eu sou diretora administrativa voluntária, né? Que faz um pouco de tudo. Está na linha de frente, está na retaguarda, está em todos os campos. Muito interessante, parabéns pelo seu trabalho. Aqui eu até conheço um grupo também que atua com os refugiados da Venezuela. Aqui em Belo Horizonte tem um polo, né, de um grupo brasileiro. É muito interessante, porque acabou que com essa crise, né, que a gente sabe que assolou tantas pessoas em tantos países, a gente tem que acolher, né, muitas vezes. Às vezes as pessoas não sabem o que acontece por detrás dos bastidores, né? É verdade, é verdade. As pessoas sempre perguntam erroneamente, né? Por que o Brasil? Né? Uma vez um refugiado falou para mim, né? As pessoas perguntam, mas por que o Brasil? Eu falei, gente, quando a gente está fugindo, a gente não tem um folder de agência de viagem, a gente vai para onde a gente conseguir chegar. É verdade. Né? Não tem escolha. Eu estou indo para o Brasil porque o Brasil é um país quente. Não, você vai onde você consegue chegar, né? Não tem uma escolha.
né? Então, essa coisa, né, assim, e é sazonal, né? Então, a gente tem períodos, agora são os venezuelanos, já Exato. foram muitos africanos, já foram sírios, né? Agora são os venezuelanos, bolivianos, né, colombianos. E você gostaria de compartilhar alguma história em relação a esses grupos? Como é que é, assim, uma coisa que seria legal as pessoas conhecerem, que às vezes existem preconceitos também, né? E é interessante você Bastante. compartilhar, até para quebrar isso um pouquinho. Porque eu também, acaba que eu, como eu lido aqui em parte com esse grupo, eu sei como que é. E a gente às vezes faz várias ações para exatamente amenizar, para que eles sejam mais acolhidos. E existem pessoas que não entendem o trabalho. Acho que seria legal você compartilhar com a gente, trazer uma história que as pessoas pudessem compreender, né? Sim, sim. Aliás, assim, tem várias histórias, né? Mas a gente tem que passar algumas coisas também, uma pincelada em tudo. E são histórias, assim, difíceis, né? São histórias de muita luta, né? Mas tem muitas histórias com um final muito bonito, né? Uma coisa muito, assim, como vocês, o tema é superação. Quando eu conversei com o Marco, né? Ele falou comigo, né? De trazer a minha história, que é uma história de superação, né? De uma deficiência, muitas cirurgias para hoje estar aqui, né? Educadora, porque hoje se fala muito em educação especial, a criança com necessidade especial. Eu estou na Exatamente. contramão. Eu sou a professora, eu sou educadora com necessidades especiais, Isso é né? interessante. Numa Você está falando, época que nem se falava em acessibilidade, né? exatamente. Nem se falava. Mas da minha história, né? A história da gente, ela é uma trama, né? Vamos dizer assim. Então, a minha superação, ela está muito atrelada à história de superações que eu acompanhei, que eu presenciei, que eu vivenciei. Então, eu acho que houve um diálogo ali, né? Quando você está com essas pessoas, por exemplo, que você traz, né, os venezuelanos, que é o mais recente, né, aqui no Brasil. Então, quando você vê, aí você vai atendê-los, ele vê que também você está numa situação, né, do seu país complicada. Eles é uma troca, é uma via de mão dupla. Então, eles olham para mim e falam, poxa vida, ela conseguiu, eu vou conseguir. Eu olho para eles e falo assim, eu vou conseguir. Eles conseguiram, eu vou conseguir. Então, por isso que eu quis trazer para o Marco a história deles, que transpassa a minha, que atravessa a minha, e que a minha atravessa deles. Ô, Carmen, o que chama atenção nessa história é o que você está falando, é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro é muito importante, né? E aí, exatamente. eu assisti um vídeo seu que eu achei sensacional, né? E você se colocou no lugar da pessoa e ali, naquela ocasião, a pessoa adquiriu aquela informação e se pôs, poxa, se a pessoa que eu tenho como referência, ela está me dizendo isso, então o meu problema ele é menor ou igual ao dela. E no caso se tratava de uma criança. Eu achei muito bonito isso, esse né? diálogo é muito importante, né? Esse diálogo, né? Então, esse diálogo de história, sem se falar nenhuma palavra, né? Eu olho para uma pessoa, ela olha para mim, existe uma troca ali, né? Sem falar nada. Então, a gente, é como se fosse assim, o olhar e falar assim, nós estamos juntos nessa luta, né? Nós estamos juntos. Interessante. O interessante é que você, como educadora, começa ensinando com a sua própria vida antes de ir para a profissão propriamente dita, né? A sua história já Exato. inspira. E eles também me ensinam muito, né? O Paulo Freire, ele tem uma frase que ele falava, né? Educador é aquele que, de repente, aprende. Exatamente. Né? Aquele que aprende. Então, essa mão dupla no processo de educação, né? Que é muito interessante. Então, quando você fala, cara, de todas essas histórias, tem alguma história aí que, né? Dá para sintetizar um pouco disso tudo? Cara, os venezuelanos estão por aqui, de repente, tem alguma coisa que você pode trazer dessa vivência aí de 15 anos, né? Que pode trazer algum benefício, alguma coisa? Eu vou trazer uma história, né, que eu acho que traz um pouco isso que você trouxe, que é a nossa forma de passar para o estrangeiro, para o outro, a nossa visão do mundo.
né? Então, se eu tenho uma visão pessimista, o que eu vou trazer para o estrangeiro que está chegando no Brasil? Eu falei, você é louco. Nem nós que nascemos aqui, você está louco vir para cá? Então, a visão que a gente passa do outro para o outro é muito importante, né? O que eu vejo com meus olhos, eu consigo passar para o outro. Esperança, né? Solidariedade. Porque eu posso falar, você sabe que os venezuelanos no norte do país, eles foram colocados para fora, as roupas deles foram colocadas no centro de uma praça e foi tocado fogo. Então, a forma acolhedora, a forma que a gente passa o nosso país para ele, ó, cuidado aqui, ó, só tem malandro. É isso que a gente tem que tomar cuidado, como é que a gente faz a leitura do mundo para passar para o outro. Então, essa história que eu vou contar, ela passa por aí, né? Então, eu já tinha conversado com vocês, né, a respeito de que eu não posso citar nomes, né? Eu não posso citar localidade, então eu vou falar de África, de modo geral, né? Não posso falar as instituições que fui voluntária, né, por questão de sigilo. Essas pessoas estão no Brasil, outras não, mas elas são de países que estão em conflito e as familiares estão lá, né? E hoje você sabe que a internet tudo viraliza. Então, daqui a pouco, essas histórias, né? Então, algumas coisas eu vou maquiar, né? Como a gente usa em psicanálise, né? A gente maqueia para não se identificar, para a pessoa falar, acho que sou eu que ela está falando. Poxa, eu confiei na Carmen que ela está contando isso. Então, a gente maqueia. Então, algumas coisas altera nomes, algumas coisas nesse sentido, mas é puramente verdade, né? Então, foi a história de uma africana, né? Que ela teve um bebê e ela conversando comigo informalmente, e ela falou assim, aqui no Brasil tem muito esses homens que parecem mulher, né? Aí eu falei, gays, né? Aí ela falou, no meu país não tem isso. Aí eu falei, como não tem? Quer dizer, ela passando uma ideia para mim, do mundo dela, e eu, peraí, né? Falei, mas como não tem? Não tem, lá não tem. Falei, não é possível, né? Isso desde a antiguidade, a África é a mãe, é o berço da humanidade, mas desde a antiguidade que tem. E aí ela falou, não, porque lá a gente mata. Eu falei, sim, então tem. É que vocês matam. Não é permitido, né? Não é permitido. Eu falei, mas por que matar? Não, porque isso é errado, isso está errado. E aí eu peguei e falei para ela aquela história, né, Lu, que a gente estava falando de troca de experiência. Eu falei para ela, olha, eu fiz 22 cirurgias na minha vida. E o corpo técnico, né, os enfermeiros, que os que estão realmente na linha de frente, né? Eu fui sempre nesses períodos, estava num processo, às vezes, de fragilidade muito grande. Fui muito bem cuidada. Vou dizer cuidado, que não é atendido, não, é cuidado. É cuidar, é pôr comida na sua boca, é passar a mão na sua testa. Eu sei então, como é ser cuidado. É ser cuidado, né? Então, eu falei para essa africana, refugiada de guerra, eu falei para ela, olha, eu fui sempre muito bem tratada, e os melhores enfermeiros, os mais cuidadosos, os mais amorosos eram os enfermeiros gays. Eu não tenho nada contra os gays, eu só tenho que agradecer, porque eu fui cuidada por eles com muito amor, né? E aí ela não falou nada, ela não falava português, a gente estava conversando em francês, né? Então ela não falava português, e aí ela ficou com essa história. Aí o que aconteceu? Ela estava perto de onde eu morava, para eu dar um suporte para ela, e ela chegou tipo 11h30 da noite, desesperada na minha casa, que o bebê dela estava passando mal. Quando eu abri a porta, né, ela já era mãe de 2 crianças na África e teve essa criança no Brasil. Ele tinha mais ou menos, acho que uns 6 meses. Ela entrou com ele, era uma criança negra, eles são negros, né? Mas a criança estava branca, literalmente branca. O meu coração ficou pequenininho. E aí, mas eu não podia passar isso para ela, minha visão do mundo. Eu tenho que passar equilíbrio. Se ela está desequilibrada, eu também me desequilibro, né? Como é que vai fazer? É o detalhe da referência, né? Se você apavora uma pessoa, né, de outro país, né, não fala, não domina, tudo bem, ela falava
francês, mas assim, não domina, né? E aí, a referência você, se você apavora, né? É igual abrir um parênteses. Nós chegamos, né? Porque o trânsito chovendo, atrasado. Se a gente fica tenso aqui com você, a gente já quebra o gelo, os últimos serão os últimos, para a gente entrar no clima. Então, voltando a essa questão, vamos segurar aí. Você, sendo a referência dela, tendo esse ponto de equilíbrio, você passou segurança. Aí continua, por favor. Exato. É como professor, né? Professor em sala de aula. Silêncio! Aí, né? Fica complicado, né? Então, silêncio, quando você pede silêncio, tem que ser coerente. Com a postura, né? Não é? Então, é a mesma coisa. Ela entrou, meu coração ficou desse tamanho, porque eu vi a criança com a boca branca, pálido, o coraçãozinho dele fazia assim. Ela sentou no sofá da minha casa e desesperada, chorando. Eu falei para ela, olha, calma, porque você é mãe de 2 crianças, então você não é mãe de primeira viagem, em primeiro lugar, né? A gente tá aqui, tem uma estrutura, fica tranquila. E outra, se você se desequilibra, o seu bebê tem 6 meses, quem vai cuidar dele? Então, sem entrada, fica aqui, né? Presta atenção, se centra nele e tal. E aí, eu liguei com uma amiga, pedindo se ela poderia levar eles no hospital. Uma amiga foi, falou, olha, Carmen, só que eu não posso ficar de manhã, porque eu dou aula. Então, ela ficou com ela lá até umas 3 da manhã e foi dormir 3 horas só para poder dar aula. Eu peguei e dei R$ 50, que era o dinheiro que eu tinha da luz, para pagar minha conta de luz. Nossa. Porque as pessoas têm uma ideia romântica, né, Lu, de voluntário, que é assim, quando eu me aposentar, como se o mundo esperasse a gente resolver nossa vida para fazer alguma coisa. Mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia tirar todas aquelas crianças da rua. Dá para a gente fazer, inclusive pegando o dinheiro de pagar a luz e ajudar alguém, né? Porque dar o que te sobra é fácil. Agora né? Você chega... Isso, sobrou comida, sobrou roupa, essa roupa eu não quero, virada do ano, deixa eu pegar todas essas roupas aí, para circular energia na minha casa. Aí eu vou lá, faço um saco de roupa e dou. Quero ver você tirar a roupa do teu corpo, né? E dar para alguém que está, né, aí na rua. Então, eu peguei esses R$ 50, que era para pagar a minha conta de luz, e dei para ela. E aí ela foi, né? Eu falei, olha, minha amiga não vai poder te buscar, mas... te buscar, então, e ela vai contigo, e expliquei para minha amiga, que não falava francês, né, e expliquei o que era para ela fazer, dei os R$ 50, falei, olha, eu estou dando R$ 50 para ela voltar, de táxi. Tá, ela foi para o hospital, 3 horas da manhã, minha amiga teve que ir embora, e nada dela ser atendida, né, aquela coisa, onde eu estou, qual lugar que me coloca, qual lugar que põe o estrangeiro? Uma mulher negra. Onde você põe uma mulher negra no Brasil? No lugar da mulher negra no Brasil. Onde você põe o estrangeiro? No lugar do estrangeiro. Então, você sobrepõe. Você tem uma mulher negra, pega o estrangeiro e sobrepõe naquele lugar. Aí você pega uma pessoa que não domina a língua, põe de novo outra coisa em cima disso. Então, você sobrepõe situações. E aí, nada de ninguém atender o neném dela. Nossa. Né? Aí, o que ela viu? No meio daquela movimentação toda no hospital, ela viu um gay. E ela lembrou da minha fala. E ela pegou o bebê e foi com ele, foi até ele e falou que eu ensinei para ela na minha casa: salve o meu bebê. E foi ele que ajudou. Olha só, tá vendo? Foi ele que atendeu, foi ele que tirou a roupinha dele, foi ele que deu o soro, que pegou o bracinho, a veia e pôs ele no soro. E foi por ele que o bebê voltou. Olha só, a própria vida, né? Então, quando ela voltou de táxi para minha casa, o bebê estava bem, estava curadinho, né? Eles ficaram até, acho que 12:00, até uma coisa assim. E aí ela contou para mim a história de que ninguém atendia ela e que ela ia até as pessoas tipo, eu estou ocupada, né? Ninguém, como o Marco falou, né? A empatia. Eu sou mãe, eu olho para uma mãe, eu posso não entender a língua, mas o sofrimento é universal. Exato. Né? Sofrimento é universal. Se eu choro aqui, eu choro na Bósnia, ou eu choro na Chechênia, eu choro na Venezuela, é choro, né? É choro. E aí ela foi até esse enfermeiro e ela contou para mim.
e falou, eu falei que você me ensinou, salve o meu bebê. E aí ele pôs meu bebê no soro. Então, eu lembrei, quando eu olhei, eu falei, mas por que você foi? Porque ele é aqueles homens que parecem mulher, que você falou que cuidou bem de você. Então, eu fui. Então, a importância da visão que a gente passa para o outro, né? A leitura do mundo que a gente passa para o outro. Então, a leitura que eu fiz do gay, a leitura que eu fiz, né, do Brasil, a leitura que eu fiz da minha trajetória, olha, eu fui muito bem cuidada por eles. E aí ela falou assim, eu nunca mais, se alguém no meu país, se um dia eu voltar para o meu país, e eu ver que eles vão matar um, ou ferir um, eu não vou permitir. Eu não faço a defender, porque não tem eu não vou permitir. Então, iguais, né? Isso, foi um impacto de uma situação vivenciada, mas trazida por um olhar, né, mais justo, vamos dizer assim, que impactou, né? Então, superou, como a gente está falando de superação, né? Eu tinha uma visão preconceituosa e ela foi alterada, né? Porque eu vivenciei isso e alguém trouxe uma visão boa disso. E eu acredito que você, com a psicanálise, tem um olhar bem interessante, né, sobre esses perfis, sobre como lidar com essas questões, né? Bem legal. Sim, sim, porque tem muita... Todo mundo fala, mas, Carmen, e se ele estiver mentindo? Né? Como você falou, Lu, a psicanálise. A gente não se preocupa com mentira em psicanálise. Porque se você está sofrendo em cima de algo, não interessa se ele não é real. Para você, ele é. É o suficiente, entendeu? Ô, Carmen, e chama muita atenção também, né, Luciana, é a linguagem do amor, né? Que é universal. Universal. A dor é universal, solidariedade é universal, né? O amor é universal, né? Teve histórias aí da segunda, a lista de Schindler, né? A lista de Schindler. Então, o amor é universal. Né? A solidariedade é universal. Você não precisa falar o idioma do outro. Porque a solidariedade, ela é universal. Você pode falar na sua língua, que o outro vai entender. É porque ele vai entender. A linguagem verbal e não verbal. E a não verbal é corporal, é do sorriso, né? Porque você pode não falar nada, mas você vê o olhar e o sorriso da pessoa diz tudo. O quanto ela está aberta ou fechada para você. É verdade. Assim, a gente vê que tem gente que é contraditório, né? Pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode comigo. E a gente tem uma contradição, né? Porque a linguagem corporal, assim como a outra também, né? Lacan, que era um psicanalista muito famoso, ele falava, a gente tropeça nas palavras, né? Então, quando a gente fala assim, eu gosto muito de você, a gente pode estar falando o contrário, né? E o psicanalista, ele fica de olho nessas escorregadelas, vamos dizer, nessas contradições, né? E eu, assim, trabalhando com estrangeiro muitos anos, eu percebo assim, quando eles começam a rir, você está falando com eles, começam a dar risada, é que eles não estão entendendo nada. Eu já vi isso também. Quando eles não sabem, eles ficam assim. Interessante, eu não sabia. Aí eu falo para eles assim, você não está entendendo nada que eu estou falando, né? Não. É verdade, eu não entendo nada. Porque alguém provavelmente deve ter falado para eles aqui no Brasil, o brasileiro sorri muito, entendeu? Então, sempre com um sorriso largo. E eles riem, mesmo na situação de pânico, eles estão lá. É o melhor passaporte, né? O melhor passaporte é sorriso, né? Abre as portas. Passaporte, exatamente. Ô, Carmen, eu comentei com a Luciana e ela gostou muito do que eu falei do seu espaço físico, né, onde você atende, que no teto tem um balanço, não é isso? Isso mesmo. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, por favor. Sim. Eu tenho um espaço em São Paulo, né, que e meu espaço, eu chamo de Espaço para Todos, que até o Instagram, né, Espaço para Todos. As crianças deram outro nome, tá? Lá as crianças deram o nome de Escola Clandestina Harry Potter.
Legal. Clandestina. Porque eu tinha uma criança de origem chinesa, né, lá brincando com outras crianças, e aí eu brincando, eu falei, gente, essa escola aqui não tem autorização. Então, se chegar o fiscal da prefeitura, olha, todo mundo entra nos armários, fica embaixo aí dos móveis. E a criança chinesa não falava muito bem o português, ela foi e se escondeu. Ué, estão falando que eu sou imigrante aqui, então eu não vou ficar. Ele correu, procurei ele estava no meu quarto, embaixo da cama. Quer dizer, eu não sabia que ele estava embaixo da cama. Aí eu falei, tem alguém aí? Ele falou, tem. Tem. Porque criança é assim, tem. Então, as crianças chamam de escola clandestina Harry Potter. E eu chamo de espaço para todos. Então, é um espaço onde eu trabalho com arte-terapia, né? Então, tem tinta, né? Tem máquina de costura, as crianças costuram, construir, né? E lá o meu divã é um balanço. Ai, que Né? delícia. Então, é aquele jogo, você não sabe se o mundo está balançando ou você que está balançando. E aí eu fiz uma analogia também com esse negócio, vou fazer um balanço da minha vida, né? Vou ver que decisões eu vou tomar. Então, eu achei assim, fiz uma metáfora aí com essa questão. Então, tem e no teto tem uma grande árvore desenhada com pássaros, né? E aí eu falei pro Marco, sabe que a gente está falando de superação, está falando dessa interação também. E eu falei para o Marco por que eu desenhei essa árvore no teto, né? Então, tem uma árvore, do galho da árvore pintada, desce realmente um balanço de verdade. E por quê? Porque tem uma tradição na África, tem os pés de baobá, né? Que são milenares, tem pé de baobá que tem 1000 anos. E eles são enormes, gigantes, são tanto largos como são muito altos. Então, muitas tribos, eles têm uma tradição de que quando tem algum conflito na tribo, pode ser um conflito entre casais mesmo, eles vão, então vai o sábio, né, o ancião da aldeia para conversar, vai o casal, por exemplo, que está com algum tipo de conflito entre eles, e eles conversam embaixo de um pé de baobá. Uhum. Porque na mitologia africana, eles acham que o que é conversado ali, como o baobá é muito alto, ele leva até o Deus. Que legal, até né? Deus, para Deus ajudar na solução. Permite. Exato. Isso. Então, por isso que eu quis fazer essa mistura, nessa troca com eles, né, de fazer esse espaço embaixo, não é uma copa de uma árvore, lá onde a gente fala, né, as pessoas, as crianças, os adultos falam das suas dores, né, falam dos seus sofrimentos, falam das suas angústias, né, das suas conquistas também, embaixo dessa árvore, né, e que a fala a cura é pela fala, né, na psicanálise. Então, peguei um pouco essa história da mitologia africana para levar para os deuses, né, para ver se eles iluminam a nós aqui na Terra. E sabe o que é interessante, você falando desse balanço? Porque eu trabalhei um tempo com o método Padovan, sabe, em Juiz de Fora. E a gente sempre inicia com balanço, eu como fisioterapeuta, eu trabalhava muito a parte neurológica e a gente sempre inicia com a parte vestibular. E exatamente isso porque tem toda uma explicação, né, dessa parte do equilíbrio. E você tendo isso no espaço, mesmo com o olhar psicológico, de acolhimento, ou mesmo lúdico, acaba atuando em outros níveis, em outras áreas. É bem interessante isso, né? Nada é por acaso. Isso é muito interessante. A relação que a criança tem. E quando o adulto senta lá, ele também... porque da criança que a gente está falando, né? Quando você fala com o adulto, interior, né? Análise, é a criança interior, porque a infância é um chão que acompanha a gente a vida toda. Exatamente. Ô, Lu, você está falando isso, e Carmen, eu imaginei que quando a pessoa ela está ali com o intuito, ela está ali no balanço, mas ela também está numa zona de lazer. Então, eu estou falando bobagem, você me corrige, Luciana. Então ela acaba ficando mais à vontade e remetendo à infância de falar sobre determinados assuntos. Não é isso? Exato. Então, porque assim, a psicanálise ela tem origem na Áustria, com Freud, né?
Então, aquela formalidade, o divã, né? Então, nós estamos num país tropical, né? Essa coisa assim, essa formalidade. Eu também trabalho com criança. Então, eu queria construir, como chama, espaço para todos. Eu não queria construir um espaço que o adulto chega, sentasse e fala, nossa, mas aqui é tão infantil. Lembra-me o playground, que foi um horror mesmo, a pré-escola foi um terror, eu sofri bullying. Então, ele também a gente tem que tomar cuidado gatilhos, com essas... né? Exato, é gatilho. A gente tem que tomar cuidado com o layout, porque pode mexer, né? Pode mexer. Então, eu fiz algo que é uma coisa, ela não é infantil. Para todos mesmo. Não é infantilizado. A infância, estou falando da infância, que é o solo que acompanha a gente, que é o terreno que acompanha a gente a vida toda. Então, é infância ali. Não é a turma da Mônica na parede, não é uma infantilização. Estou falando de infância. Ficou democrático, né? Isso mesmo, espaço para todos. Sim. Então, atendo também, tem grupo de mulheres, né, que tinha um trabalho que era chamado Círculos Virtuosos para Mulheres, que era aos sábados, né, que era direcionado só para mulheres, e a gente falava de temas virtuosos, né, era um encontro, não era o feminino contra o masculino, O equilíbrio. Não é reivindicatório, era para a gente falar de virtudes. Então, a gente tinha temas como amor, né? Sonhos, solidariedade. Então, todo mês era um assunto. Aí teve a questão da pandemia, a gente teve que, né? Mas agora eu vou retomar, né, essa questão do ciclo Virtuosos para Mulheres virtualmente. Que legal. Então, a gente vai lançar um programinha aí daqui a pouco, né? Vou até passar para vocês aí também para divulgar. Vai ser online. Vai ser online. Então, ciclo Virtuosos para Mulheres, vou fazer online agora. Então, aí dá para pegar até fora do país, né? Até fora do país. Do lado e aí positivo, falar um pouquinho. Isso, falar um pouco mais aí dessas coisas boas. Então, é um espaço para todos, né? Mulheres, solteira, casada, mãe, sem filho, com criança, né? Criança brasileira, criança estrangeira, todos, né? E me fala uma coisa, onde que é o local físico do seu espaço? Porque tem pessoas de São Paulo que estão ouvindo, podem acessar a aberta. Isso, eu estou no bairro do Ipiranga, né? É no bairro do Ipiranga, em São Paulo, perto do Museu do Ipiranga. Ah, que legal! Pertinho, 500 metros. 500 metros, mais ou menos, do Museu do Ipiranga. Né? Então, é minha residência, mas eu tenho um espaço dentro da minha residência que eu fiz esse espaço que tem tudo lá, né? É arte, é criação, então tem a parte de desenho, tem a parte de culinária também, né? Porque eu até falei na live anterior, acho que foi a que o Marco viu, Luciana, aqui, eu falei, nós estamos numa sociedade de consumo, sociedade do ter. Uma criança que substitui o ter por fazer é um arranjo cognitivo imenso, que vai balizar e que vai refletir em outras questões. Então, eu costurar uma roupa, eu criar, eu desenhar, eu costurar, eu estou pondo a mão numa máquina, supervisionada, é claro, comigo, mas estão construindo algo que, cuidado, é perigoso, né? Sedentarismo, a criança não está... Então, está maquinando, está fazendo, sabe o que é tecido, né? Sabe o que é linha, sabe o que é alfinete, e aí desenha, constrói, né? Então, eu também tive uma atividade de construção de brinquedos, como educadora também, e a criança construiu o próprio brinquedo, né? Então, eu dei algumas aulas na faculdade de psicopedagogia, né? Na pós-graduação, com um professor da Universidade de Havana, né? Que ele é o responsável pela cátedra de Vygotsky, um grande psicólogo russo, e ele trazia a teoria e eu trazia a prática. Né? A prática. Então, a criança que construía o seu brinquedo. Então, não era a criança que brincava passivamente, ela construía o seu brinquedo. E construir o seu brinquedo é construir também, é pôr para fora muita coisa sua também. Exatamente. É muito importante. E hoje, com essa tecnologia exagerada, eu falo isso até, né, pelo meu próprio filho, eles acabam perdendo um pouco o que era simples pra gente, natural, hoje está sendo raro, né? E a gente precisa inserir essas crianças exatamente
nessas atividades que é para integrar a mente, o corpo, que eles estão distanciando. Porque eu estou vendo de criança com dores no corpo, com problemas nas mãos já, articulares por causa de celular e joguinho, postural. A gente vai ter uma geração aí muito problemática, em vários sentidos, né? O que hoje até estava falando com uma amiga, né? Quem sofre essas questões, como você traz, é muito problemático, eles não estão construindo, tá? É porque é outra geração. Quem sofre somos nós que somos transição. É verdade. Entendeu? Então, quando a gente vê os pais da gente, quem quer ter namoro de sofá? Eu não quero. Hoje tem Tinder. Entendeu? Quem quer? Ai, não, ó, o Tinder é um horror. Na época da minha mãe, que era. Então, a sua mãe vai falar para você, filha, como é que você vai numa balada e arruma marido em balada? Não sabe nem que é a família. Na minha época era no sofá. Ninguém quer retroagir. Eu não quero. É verdade. Então, por mais, Luciana, que tem mão com problema, é ajustando. Eu, né, fiz 20 e poucas cirurgias, fisioterapia a vida inteira. Então, a gente sabe que o corpo da gente ele se adapta. Exato. Ele se adapta. Né? Então, quem está sofrendo somos nós, a geração anterior. Eles não. Quando ele fala assim, ai, olha, essa geração não sabe o que é brincar na rua. Não é. Mas eles brincam de outro jeito. Né? Antes de começar a live, né, eu entrei, eu falei, e agora? Não me chamaram, será que tá? E eu fiquei assim, eu já passei um áudio com a criança, ó, me salva aí. O Instagram, nossa, Carmen, peraí, ó, faz assim, entra lá. Eles não show. No feed, Carmen, não é no story, não. Entendeu? Então, essa relação que a gente tem, né, que a gente sofre pelo nosso olhar, né, pela nossa, assim como os pais da gente sofrem, porque é geração transitória. Os pais da gente era transição, nós não temos um pingo de saudade de namoro de sofá, né? Não tem nada, a gente se adaptou, não se adaptou? Sim, com certeza. Se adaptou. Tudo adaptar, né? Para adaptar. O que chama atenção aí, né, Luciana, é porque é o seguinte, nós comentamos, né? Tem aquela turma saudosa, nossa, os anos 80 foi diferente. Brincava na rua. Quem brincava na rua. Essa turma, além deles não entenderem, é o que vocês estão falando, além deles não entenderem, eles acham assim, retrógrado, ultrapassado, e é o presente para frente, né? E perde o jogo, você está falando de Tinder, desses aplicativos, perde o jogo da conquista, o jogo da sedução, fica tão objetivo que vai ficando sem sentido, né? Então, eu estou gostando muito dessa live, porque assim, a gente começa a fazer um retrospecto, né? De como era antes, como está agora, o que tem que ser feito, qual que é a linguagem, ou antes ou agora, é o amor, não é isso, Lu? Então, pode falar, Lu. Não, eu também acho, mas assim, a gente estava falando de uma coisa, né? E é uma nova geração que cada um vai ter um foco, né? E uma atividade específica e a questão é evoluir. Eu estava até falando também a questão que tudo é equilíbrio, né? Porque desconectar da natureza, do próprio corpo também é complicado. Eu acho que nem demais de um jeito nem do outro, né? E trazer essas vivências, assim, não que eles tenham que vivenciar o que a gente viveu. Quando meu filho vê um Atari, ele acha aquilo estranho. Que isso, mãe? Ah, que bobeira! Aí os jogos hoje são bem diferentes, né? Mas a questão é também de eles conhecerem, mas também interagir, porque mal sai de casa, mal conecta, né, com a planta, com o animal. Então, assim, eu acho que tudo é equilíbrio mesmo. E eu até falei da visão de fisioterapia no sentido do excesso do movimento, de ficar muito tempo na mesma posição. Isso serve para todo mundo, né? Mas é exatamente porque vai desconectando, até porque não vê o que tem ao redor, muitas vezes. Exato. E eu acho que é tudo um equilíbrio, né? Que é o caminho do meio. Que nesse caminho do meio só está mais ou menos assim. A Bernadette, que é monja, tá o Dalai Lama, o Papa Francisco. Então, assim, caminho do meio é um dos caminhos mais difíceis de você estar. Você está sempre no extremo. Você está sempre no extremo. Aqui, eu sou vegano, radical, não quero nem sentir cheiro de carne. Eu sou carnívora, radical, Deus me livre de folha. Então, assim, o caminho do meio é o caminho mais difícil, né? Mas é o caminho que acho que
é o ideal que a gente busca. Então, Exato. eu domino, eu tenho noção boa de tecnologia, mas eu também estou na natureza, Eu também. né? Aham. Eu também estou na natureza, eu estou ali vendo de onde vêm as coisas, porque as crianças acham que o leite vem da caixinha, né? Vem da caixinha. Então, é esse caminho do meio, Luciana, eu acho que vale para tudo. Vale para tudo, vale para política, vale para religião, vale para Sim. relacionamento, vale com visão de mundo, né? Então, quanto o Bruce Lee até mandei para o Marco, né? Sim, Bruce Lee, adorei. aquele ator e lutador, né, de Kung Fu, e ele falou assim, seja água, Fala igual, eu já vi esse seja, vídeo. Dá. seja água. Se eu ponho água num copo, ele vira o copo, ela vira o copo. Se eu ponho numa jarra, ela vira a jarra. Então, assim, seja água, seja fluido, Fluido, né? né? Você Tem se essa molda, fluidez, né? transita, né? Transita. Então, qual é o caminho da superação, né? É transitar, é ser fluido, é se permitir se superar, é se deparar com algo seu que você nem conhecia. Exatamente. Sabe aquela história que você vai. Ai, uma mãe caiu um portão em cima do filho, a mãe E estava ela passando na conseguiu ver. calçada, foi um portão que precisou de 8 anos para pôr em pé, a mãe sozinha levantou. Isso é superação. Sim, É assim, é você ter uma força que você nem nem imaginava, sabe que tem. né? Exatamente. Essa fluidez é ser capaz de você estar aqui e seu país está em guerra, e você vem para outro lugar, sem ficar assim, ai, minha terra tem palmeiras, né? Canta Onde sabiá. canta o sabiá. Não permita Porque aí Deus que você eu não está em morra. lugar nenhum, né? Você não está em lugar nenhum, né? Sim. Você não está em lugar nenhum. Então, o caminho, acho que o caminho da superação, né? Tem uma E a escritora, uma aceitação filósofa. também, né? Sim, sim, tem uma filósofa alemã, Hannah Arendt, ela escreveu muito sobre a Segunda Guerra Mundial, muito sobre os campos de concentração, né? E aí ela tinha uma frase que ela falava assim: toda dor pode ser superada se sobre ela puder ser contada uma história. Sensacional, hein? Nossa, muito bom. Então é isso, né? Então essa africana que tinha uma visão que gay tem que ser morto, a paulada, taca fogo, puxa pela rua, humilha, põe uma placa. Não, hoje ele salvou meu filho. Minha visão mudou. Exato. Eu não sou radical mais, eu estou ali, ó, chegando no caminho do meio, né? Então, a fluidez é o caminho da superação, né? É o caminho da superação, porque se você fica estagnado, né? Você não consegue superar. Meu trauma, eu não consigo, foi muito grande, né? Então, tem gente que passa por algo muito pior e se sai muito bem. Tem gente que passa por uma coisa muito pequena e se sai muito mal. Com certeza. Né? Não é minimizando o sofrimento de ninguém, Não, mas falta mecanismos, neste que ficou muito mal por uma coisa relativamente pequena, falta mecanismos aí de enfrentamento. Então, a superação é essa possibilidade de se construir para poder sair de uma situação. Carmen Victor, e sua experiência, Carmen? Você comentou sobre a nossa querida amiga, né, Lu? Sobre a monja Kenzen, e apareceu esses imprevistos no início da live, e eu gostaria só de abrir um parênteses, porque geralmente a gente fala, né, da onde que conheceu a pessoa, quem que indicou, e nós chegamos até a Carmen Victor através de uma pessoa muito querida, que é a monja Kenzen, que, por sinal, né, Luciana, falou que tomaremos um café em breve. Então tá gravado aí para ela não fugir, né? Ratificamos isso, Lu? Isso, claro. Café é bom. Café é bom, ratificamos o convite da querida monja Kenzen, e por falar nela, ela fez uma live conosco que falou sobre a meditação do além da arrebentação, não é isso, Lu? Foi, eu assisti. Você quer falar um pouquinho sobre isso, do além da arrebentação, sobre o que você passou? Que, na verdade, assim, o que coincidiu com a minha história, né? Eu tive um câncer de mama há 4 anos, vai fazer 5 anos, né? Eu tive que fazer todos os procedimentos possíveis, ainda estou em tratamento. E aí eu lembro que um sonho foi muito forte, foi muito significativo, né?
foi quando eu me vi entrando no tsunami e eu entrei naquelas ondas. E eu lembro que ou você vai por cima e capota, ou você, né, vai por debaixo daquela onda forte. E naquele momento não tinha som. E eu lembro de pensar no sonho. E aí eu achei tão interessante que eu me vi numa postura de meditação e não tinha nada, som nenhum ali embaixo. E ao mesmo tempo eu fiquei tão feliz e alegre, como se eu tivesse me conectado com o todo, né? E é como se eu tivesse passado pela pior fase, que é aquela onda gigante, e eu consegui superar exatamente aquela coisa ali, aquele momento. E aí, quando eu acordei, eu falei com a minha mãe, falei, nossa, parece que eu adquiri uma força nesse sonho, ou o sonho era um reflexo do que eu estava vivendo, mostrando para mim que eu tinha adquirido uma força e que eu tinha passado pela arrebentação. Que aí, hoje, ouvindo a monja falando sobre isso, lembra um pouco o meu sonho. Na verdade, eu passei pela arrebentação, mas eu fiquei quietinha e consegui ainda, depois da arrebentação, veio a calmaria, né? Depois da tempestade veio a calmaria. E eu vivi essa calmaria, né? E é muito interessante, porque eu passei por muitas dificuldades nessa vida também, assim, de acidente, eu fraturei, né? Eu tive fratura cervical, era para eu estar tetraplégico, eu consegui reabilitar, mas assim, tive um TCE, fiz muita fisioterapia também. Então, assim, vivi muitas coisas muito fortes e ainda vivencio. E aí o que acontece é que é isso, a superação é todo dia, mas o que eu levo para mim, né, como eu comentei, se eu não aceito o que eu estou vivendo, eu não consigo passar por cima, ou superar, né, que a própria palavra já diz, né, e além daquilo. E eu acho que quando eu ainda resistia e tentava segurar, eu não conseguia enxergar o além, o horizonte depois daquilo. E eu faço essa analogia com o que você Sim, vivencia, o trauma, né? exato. E a sua, por exemplo, qual a sua profissão hoje? Então, eu sou professora há 17 anos, né? Eu sou professora, fisioterapeuta e dentro da neurociências, né? Pesquisadora em neurociências, exatamente isso. Então, de onde veio essa vertente, né? É, De onde veio essa vertente? Do que você passou, sim, do né? Do acidente que com você 14 passou. anos. É, Isso é uma sublimação. Você transformou o trauma, né? O trauma, esse é o poder da a superação. dor, geralmente a maior dor vira fortaleza, né? A polaridade. Exatamente. Ela vira fortaleza, aí você vai cuidar dos outros, porque você foi Isso, cuidada, não exatamente. é? É, Eu sou grata, eu estou aqui, era para eu estar tetraplégica, eu estou aqui, então eu vou fazer. É um compromisso na Bíblia. Na Bíblia tem o Paulo, um dos apóstolos de sim, Cristo. E Paulo, ele era Saulo, ele é. era um soldado romano Uhum. que caiu do cavalo, literalmente, foi dado como morto, e aí começou, nesse processo de recuperação, fez uma promessa para ele mesmo, que ele ia mudar. E ele começou a seguir Jesus. Então, Saulo virou Paulo, que era um dos apóstolos mais ferrenhos. Aliás, tem muitas críticas sobre ele, né? Porque ele que trouxe o cristianismo para a religião, que era um braço que Jesus não queria, né? Então, assim, a gratidão de ter sobrevivido, né? A superação, né? Era um soldado sanguinário. Então, quando ele caiu ali do cavalo, né? Vocês são de Minas, vocês são mineiros, né? Tem o grande Guimarães Rosa, ele tem um conto que fala disso, que é A Hora e a Vez de Augusto Matarna, né? Que ele supera uma quase morte, era um assassino, né? Ele era um assassino, ele supera uma quase morte e ele se redime dessa postura anterior dele por o casal que cuidou dele quando ele praticamente estava morto, que ele era um assassino, foi um acerto de contas e ele praticamente foi jogado do abismo nesse conto do Guimarães Rosa e depois é salvo por esse casal que vivia lá num vale. E aí ele mudou completamente, né? Então, é isso, foi como Saulo que virou Paulo, assim como o conto de Guimarães Rosa, e como a tua história, e como várias histórias. Então, eu sou grata, e a forma de eu agradecer, né, é fazer o que fizeram comigo. Literalmente, literalmente. Porque quando a gente fala assim, vou fazer o que fizeram comigo, é sempre um tom de vingança. Mas é fazer o que fizeram comigo com muita gratidão. Com certeza. E a grande corrente do bem, né? Que é exatamente isso que a gente começou a live falando sobre isso e está, né, chegando quase ao final falando sobre isso novamente, né?
que é todo mundo, é a empatia, é a gente saber olhar para o outro, é o sorriso, é se colocar no lugar do outro, isso serve para todas as áreas, né? Totalmente, totalmente. Isso, você não precisa falar a língua do outro, você não precisa ser da cultura do outro, né? E é algo universal, né? Todas as histórias que a gente vê são muito parecidas, né? As lendas, as mitologias, né? As mitologias, ela conta a história da humanidade, as mitologias, porque é universal, né? Porque pega pontos universais. Solidariedade é um ponto universal, empatia é universal, amor é universal, né? Tem forma de se demonstrar amor até dentro de um casal nuclear. O pai demonstra amor de um jeito, a mãe do outro, né? Às vezes tem gente que não consegue nem passar isso. Então, assim, mas o outro, né? Ele começa a afinar. Você começa a afinar a criança quando ela começa a perceber que o outro demonstra aquilo de uma outra forma. É verdade. Né? Ela não consegue verbalizar, mas ela consegue, ela faz uma comida, né? Ela espera você com a luz acesa enquanto você chega da faculdade, né? Então, ela estava com uma história, por exemplo, né? Dos refugiados, que eu fui chamada, né? Um refugiado com muita dificuldade se formou em telecomunicações, né? Com muita dificuldade, e ele não tinha ninguém aqui. E ele me chamou para ir na formatura dele. Olha. Porque ele não tinha ninguém. Que bonito, hein? Lá, todo mundo estava com suas namoradas, com as suas noivas, com a sua família, e eu estava lá, né? E aí, quando ele recebeu o diploma, ele me entregou o diploma dele. Nossa, né? Que isso. Então, assim, é isso, né? A maneira de você demonstrar o afeto, ele tem uma variedade, mas é afeto, né? Ele pode vir com a luz acesa, ele pode vir com a sua comida predileta, né? Ele pode vir com uma massagem no pé, ele pode vir com uma declaração de amor, ele pode vir de várias formas, né? Pode vir de uma forma que você acha que nunca a pessoa gostou de você ou gostava de você, e no fim, né? Eu lembro de uma história de um jornalista norte-americano, que ele era do Bronx, né? Um bairro violento, de negro, nos Estados Unidos, ele era negro, e ele disse que ele sempre foi uma jovem meio problemática, assim, deu um pouco de trabalho. Os pais eram operários, né? E o pai muito duro, muito rígido com ele. Aí, com muito esforço, ele terminou o colégio e quis fazer jornalismo. O pai achou que aquilo não era profissão, porque eles viviam num bairro pobre e não dava dinheiro isso, né? E era um pouco elitista. Escrever sobre o quê? Nós não temos nem livros aqui na estante, né? Que base você tem para ser? E ele foi. Ele disse que o pai, né? Um dia ele chegou e primeira matéria que ele fez no jornalzinho do bairro, vamos dizer assim. Mostrou todo orgulhoso para a mãe, mostrou para o pai não deu muita importância. Ele ficou passou anos, o pai nunca viu nada dele, né? O que ele imaginava. O pai faleceu 10 anos depois que ele já era jornalista, e aí ele foi ajudar a mãe a vestir o pai, e aí foi pegar uma roupa do pai, e aí algumas coisas para doar, algumas coisas de documento. Ele abriu a carteira do pai, né? E mais de 20 anos ele tinha guardado lá a primeira matéria que ele escreveu no jornalzinho do bairro. Olha! Estava dentro da carteira dele. Olha o orgulho, né? Dobrada. Provavelmente aquelas coisas que o pai mostrava para todo mundo. Sim. Né? Mas ele achou que o pai não tinha esse orgulho dele, né? Porque a pessoa, às vezes, não consegue verbalizar. Tem coisa que não dá, às vezes. Não tem, falta palavras, né? Carmen, olha só. Duas coisas. Eu gostaria que você comentasse a respeito do seu livro e depois você já deixar suas mídias para as pessoas te seguirem. Tá, ok. Então, é um livro, na verdade, que vai ser lançado, acho que ia ser finalzinho de fevereiro, mas acho que ele vai avançar aí para março. É uma publicação que vai ser feita
sobre o enfrentamento, as minorias no enfrentamento da Covid, Uhum. né? Então, eu estou escrevendo a minha experiência, eu escrevi minha experiência, né? Como cadeirante, como deficiente, como que foi o enfrentamento da Covid aí, Interessante. né? Eu até brinco com a Bernadette, né? Eu falei, Bernadette, eu não sou nem grupo de risco, eu não tenho nem nome, eu estou embaixo da cama, para você ter uma ideia. Eu não só estou no isolamento, como eu estou cumprindo rigidamente, né, o distanciamento social, mas eu estou embaixo da cama, que acho que é o lugar mais... Eu só não volto para a barriga da minha mãe porque ela já faleceu, mas se tivesse, eu estava lá. Então, assim, aí então esse livro, ele vai ser um e-book, né? Vai ser um e-book, provavelmente vai ser lançado finalzinho de fevereiro ou começo de março, mas aí eu dou um toque para vocês, né, para divulgar, que é aí como é que as minorias enfrentaram aí o enfrentamento da Covid. Muito bom. Porque a gente tem muita história para contar, porque a gente está enfrentando Covid há muito tempo. Exato. E agora que a gente está vendo as consequências também, né? Até nas crianças, adolescentes, os reflexos cognitivos que estão aparecendo agora, emocionais. Com certeza, com certeza. Eu fico, eu até falo, né, para algumas crianças, eu falo assim, para você ver o feito da Anne Frank, né? Era uma adolescente que ficou 3 anos e não tinha internet. Eu falei, elas, meu Deus, não tinha internet, então, 3 anos num sótão com mais 2 famílias. Imagina. Né? Mais 2 famílias, né? E o que ela fez? Ela escreveu um diário, por isso que esse livro, né, foi proposto para a gente. Como é que a gente transformou tudo isso, né, num relato para ajudar muita gente. É mesmo. Né? Para ajudar muita gente. Ô, Carmen, deixa as suas mídias, por favor, porque o Instagram, o tempo dele é 1 hora. Agora, né, Lu? Ele está esticando um pouco mais. Mas, assim, a gente fica na dúvida se ele vai esticar, se ele não vai. Porque senão aparece 28 segundos, aí começa a correria desnecessária. As suas redes sociais, né? Por favor. Eu quero seguir melhor, eu quero conhecê-la melhor. Ah, que bom. Então, meu Instagram é Espaço para Todos, né? Então, lá eu coloco essas questões, algumas questões. Vou divulgar também esses cursos, tá? A gente está com a ideia de fazer cursos para pais, tá? Vai chamar Escola para Pais, vai ser online. Escola para Pais, que a gente orientar, porque todo mundo fala assim, criança não vem com manual, não vem mesmo, mas tem muita coisa que a gente pode ajudar. Sim. Essa coisa de ficar criando a roda o tempo todo, isso que cansa muitos pais, né? Então, assim, aí fica perdido, aí fala assim, eu vou fazer como minha mãe fazia, não, mas ela era muito autoritária, eu vou deixar um laissez-faire, vou deixar ele fazer o que ele quer. Né? Então, vai ter esse curso que a gente vai dar, vai ser online, né? Sobre esse atendimento. Vou também, a gente vai fazer uma proposta de uma consultoria familiar, né? Uma consultoria familiar. Então, assim, é a coisa mais pontuada. Tem coisa que é uma análise, leva um tempo, né? Uma questão mais complexa. Tem outra coisa que são como essa outra proposta que é Escola para Pais. É uma coisa pontuada. Vamos falar de limite? Vamos falar de limite, vamos falar de alimentação? Vamos falar de não? Né? Vamos falar de brincadeira, a importância, quando você traz, Lu, as crianças na pandemia, o contato que cortou com os colegas, assim, ó. Né? Qual a importância disso? Será que é charme? Será que eles estão exagerando? Então, nós vamos abordar essa questão na Escola para Pais, né? Que é uma coisa pontuada. E a consultoria familiar é como que a família está se arranjando, está se organizando, e se é aquilo que é o causador de conflito. Né? A família tem pouca condições financeiras, paga uma escola caríssima e põe uma pressão em cima daquela criança. Só a sua escola é cara. Mas aquela família, será que tem condições de ter aquela escola? Né? Então, a família termina se comprometendo, né, financeiramente, e isso está impactando nas relações. Né? Então, quando a gente vê o programa da Super Nanny, né? A Super Nanny, ela fala menos com a criança e mais com os pais. Então, essa consultoria familiar é justamente isso. Como que a sua família se organiza? Criança dorme no quarto com vocês, cadê a intimidade do casal? Isso é saúde mental, né? Então,
são problemas que a gente vai conversar especificamente com cada família, né, que vai procurar a gente. Tem a Escola para Pais, que é uma coisa mais abrangente, e essa proposta que a gente está, que é uma série, seriam 4 encontros, que chama a Difícil Arte de Educar. Olha, muito bonito, título. Bonito, parabéns, cara. E é pertinente para o Então, momento, né? É muito bom. Isso, e assim ser honesto também, né, Lu? Eu falo muito essa palavra honestidade, mas não é com aquele peso de ser desonesto, o contrário disso. Ser honesto é ser verdadeiro. Congruente, né? Então, porque os pais, eles assumem coisas que eles não podem, tem vergonha de falar que não pode. Porque tem uma cobrança, essa coisa assim, o mito do amor materno. Isso é um mito. Nasce uma criança, você, que coisa linda. E se o seu seio racha quando você está amamentando, porque nas propagandas de amamentação não tem seio rachado. Não. E nem sangrando. Não tem empedramento do leite. Não, o seio assim, você com febre, você gritando de dor, não tem. E aí, se você grita de dor, você é mole, você não é mãe, você não sou mãe. Então, a difícil arte de educar, a proposta é tirar esses mitos, vir com temas pertinentes, limite é importante, né? A questão da palmada, bater pode, né? Essa geração, minha mãe batia em mim. Teve gente que falou assim, eu apanhei de corrente e estou aqui. Precisa saber quem é que está ali também, né? Exatamente. O que ficou ali? Isso, o que sobrou dessa sua de corrente? Sim, o que sobrou? Então, assim, eu vou divulgar isso, então, no Espaço para Todos eu vou colocar uma chamada para esses eventos, a esses cursos, essas consultorias que a gente vai elaborar, tá? Então, seria um canal interessante para entrar em contato comigo, né? Pelo meu Instagram, Espaço para Todos. Sensacional! Carmen Victor, nós estamos aí caminhando para a reta final. Gratidão pelo carinho, pela atenção, pela experiência. Quero agradecer também 3 pessoas. Monja Kenzen pela indicação. Nós estamos aguardando café, né, Lu? Você também podia vir, né, Carmen? Tomar café com um pão de queijo. Vamos tomar um café virtual. E eu também quero agradecer. Nós estamos aqui no espaço Roland Reproduções. Representações, desculpa, só voltando. Roland Representações. E aí temos 2 blogueiras mirins, que são filhas da Roland, que é a Bru Lima e a Betina Lima, que depois faremos uma live, elas passando a experiência delas sobre maquiagem, não é isso, Lu? Então, sobre como fazer uma live com a parte técnica. Como a gente estava falando, as crianças sabem mais do que a gente. E aí depois... Então, eu pego tutorial de criança para me maquiar. Então, gratidão pelo carinho. Desculpa o atraso, esse imprevisto, né? Mas isso acontece, isso é normal. O trânsito a mil por hora. Também, né? Sinal conexão. Mas faz parte do novo normal, entre aspas, né? O mundo agora ele é híbrido, é online, mas tem o mundo real, né? E a gente faz todo o trabalho. Eu quero te agradecer também, que foi um enorme prazer. Pena que já, né, o tempo já está esgotando, mas a gente vai conversar mais depois. E depois eu quero saber um pouco mais também sobre a sua visão da inclusão, acessibilidade. Aí eu como fisioterapeuta depois, isso vai ficar um papo posterior, né? Eu quero muito depois conversar. Pode ser, estou à disposição, Luciana. Muito obrigada, viu? Pelo carinho, pelo tempo, pela disposição. Tá. Carmen, você quer mandar um abraço para alguém? Essa pergunta é complicada, porque a gente desce a Xuxa na gente, aí acabou. E aí vem aquelas coisas da Xuxa. Exatamente. Eu fiquei assim, do meu pai e minha mãe para você. Exatamente, resumido. Não, agradecer o convite, né, do Marco, a indicação da Bernadette, né, corajosa ela de me indicar. Eu não sou tão comportada assim não, mas eu estou me esforçando. Uma hora eu chego lá. E, assim, agradecer, né? Entendo essa correria toda aí, né? De chuva que a gente está vendo aí em Minas, como é que tá, né? A gente entende isso.
E foi muito bom, né? Foi um bate-papo bem interessante. Esse bate-papo aí a gente trocando, né? Tudo que a gente ensaiou, graças a Deus, não aconteceu, né? Foi muito melhor. Foi muito melhor. Foi muito bom, eu gostei muito. Muito Foi obrigada ótimo. pela oportunidade. Gratidão. Carmen Victor! Obrigada. Um grande beijo, fica com Deus. Pessoal, obrigado aí pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Quer mandar um abraço pra alguém? Não, abraço para todos que estão assistindo, só para ter, né, a paciência, o carinho de estar compartilhando conosco já é maravilhoso. E obrigada e boa noite a todos. Que bom. Uma excelente noite. Estou te encaminhando na live, tá, cara? Fica com Deus. Beijão. Com licença, pessoal. Até mais.